Olá, professores! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Eu sou a Aline Coelho dos Santos, sou professora de Biologia e mestre em Tecnologias da Informação e Comunicação. E hoje eu estou aqui para conversarmos um pouco sobre esse processo formativo que estamos passando para o uso de metodologias ativas e para a integração de tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. A metodologia ativa da vez é sala de aula invertida, conhecida como Flipped Classroom, e nós vamos explorar aí algumas ferramentas, como o PowerPoint, que já é um velho conhecido nosso, uma plataforma conhecida como EduPulses, MindMaster e uma ferramenta do Google conhecida como Jamboard. Eu vou trazer 4 exemplos de formas que você pode estar oportunizando práticas, interação, no momento de socialização, naquele momento colaborativo, naquele momento que o aluno é extremamente ativo dentro do planejamento de sala de aula invertida. Eu te convido, professor, a refletir comigo sobre a nossa prática pedagógica e perceber possibilidades que eu posso estar implementando na minha aula para a qualificação do meu trabalho e para o melhor atendimento do meu aluno. Então, vem comigo! Professor, a sala de aula invertida, ou Flipped Classroom, significa a inversão da lógica. É considerada uma inovação no meio educacional. Ela não é recente, mas ela tem ganhado espaço por conta da disponibilidade, da popularização das tecnologias digitais. Não só isso, mas também o seu avanço. Afinal de contas, a cada dia são produzidos mais e mais ferramentas que possam auxiliar no processo educativo. Então, vale a gente ressaltar aqui que a sala de aula invertida, ela é uma metodologia ativa, que ela hibridiza o processo de ensino a fim de personalizá-lo. Como assim? Primeiro que ela é uma metodologia ativa. E assim como a aprendizagem baseada em problema, aprendizagem baseada em investigação, gamificação e tantas outras metodologias ativas, ela valoriza o aluno como protagonista no processo de ensino e aprendizagem. Ele é um agente ativo, então ele não está lá na forma passiva absorvendo aquele conteúdo que de forma expositiva está sendo dado a ele. Não, ele estuda, mas ele cria, ele discute, ele consegue resolver problemas porque ele está o tempo todo envolvido em situações de aprendizagem, em situações, problemas que ele precisa com criatividade resolver. Eu sei que é difícil pensarmos em maneiras de mudar o nosso planejamento por conta de que todo o nosso processo educativo foi feito de forma tradicional. Nós tivemos professores tradicionais que eram detentores do conhecimento e que o planejamento da aula consistia em aula expositiva, resolução de exercício e avaliação escrita. No entanto, nós temos outro perfil de aluno hoje. Não só um perfil diferenciado de aluno, mas a gente tem muitas possibilidades de conseguir mudar a educação para que ela não seja apenas uma sala de aula com todos os alunos enfileirados ouvindo de forma passiva o conhecimento que o professor está tentando ensiná-lo. Afinal de contas, uma aula dada não significa uma aula recebida. A nossa preocupação hoje não é se eu ensinei, mas sim se o meu aluno aprendeu. A minha preocupação hoje não é se a minha aula foi dada, se ela foi garantida de forma expositiva, mas sim se o meu aluno conseguiu conhecer sobre aquilo que nós estávamos explorando. Então a gente traz hoje a questão dessa sala de aula invertida, que seria uma inversão da lógica, né? E a gente coloca aí como uma forma de ensino híbrido. Por que ensino híbrido? O ensino híbrido, ele é uma possibilidade de mesclar ferramentas, processos e metodologias de ensino. Então eu posso muito bem explorar o espaço de sala de aula de forma presencial, mas eu posso explorar de forma muito mais proveitosa o ambiente de casa também. Ou seja, eu estou mesclando ensino presencial e ensino à distância. Claro que o ensino híbrido, ele vai muito além das tecnologias, porque ele envolve também aulas práticas, saída de campo, debate, produção de texto, resolução de atividades, momentos de exposição de aula, ou seja, é uma mescla de ferramentas, de metodologias e de espaços, né? Para que a gente possa o quê? Personalizar o ensino. Como assim?
atender os diferentes perfis de aprendizagem que a gente tem hoje na sala de aula. Tá, professora, mas quer dizer que nunca teve esses diferentes perfis de aprendizagem dentro de uma sala de aula? A sala de aula antes ela era homogênea? Nunca foi. Sempre foi heterogênea. Só que, no entanto, sempre se beneficiou um formato de ensino. E aí, sorte de quem tinha a habilidade e o potencial para conseguir construir o conhecimento daquela forma. Hoje, a nossa preocupação é justamente de diminuir as dificuldades de aprendizagem, de atender o maior número de alunos possível para que o conhecimento realmente chegue até ele, ou melhor, que seja construído por ele. Esses conhecimentos que eu trago hoje para vocês são discutidos há anos por Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, ou seja, todos esses teóricos construtivistas, eles já traziam essa questão de que o aluno precisa ser agente ativo, que ele precisa construir o seu conhecimento e que a aprendizagem ela precisa ser significativa. Uma aprendizagem, ela só traz significado para o meu aluno quando ele é agente ativo, porque ele é o único que pode pegar o conhecimento e trazer para dentro da realidade dele e dessa forma conseguir melhor internalizar. Nesse momento, nós estamos vivendo um momento pandêmico e os professores, tanto de rede pública, privada, ensino fundamental 1, 2, ensino médio, tiveram que se aliar à tecnologia para poder chegar até o aluno. Só que, no entanto, o que a gente percebe? Que muitos professores utilizam a tecnologia para massificar o ensino tradicional, ou seja, para continuar com as suas aulas expositivas. Então, a gente traz hoje a questão da sala de aula invertida. Então, professor, eu gosto de dividir o planejamento da sala de aula invertida em 3 etapas: o antes, o durante e o depois. O que a gente tem que ter em mente? Que já que é a inversão da lógica, antes de ocorrer realmente a sala de aula propriamente dita, esse aluno precisa ter acesso ao conhecimento previamente. E é aí que eu entro em ação com a produção de material digital, de qualidade, sintetizado, com uma boa edição, claro, criativo. Precisa ser necessariamente um vídeo? Não, tu pode produzir o teu vídeo de aula explicativa, mas tu também pode fazer isso por meio de áudio, que hoje a gente chama de podcast. Ou ainda, você pode fazer esquemas de estudo, mapas mentais ou alguma imagem, disponibilizar algum texto, mas você precisa criar um material que seja atrativo aos olhos dos alunos e disponibilizar isso para ele previamente. Claro que a tecnologia super facilita esse processo, principalmente quando o assunto é compartilhar. Afinal de contas, eu posso compartilhar pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Eu posso compartilhar utilizando plataformas educacionais como o Classroom, como o Mask, eu posso usar ainda o Moodle. Então, existem diferentes plataformas hoje educacionais que auxiliam a gente nesse processo de compartilhar e organizar o nosso plano pedagógico. O que eu organizaria para o durante? É aí que tá. O durante tem que ser uma atividade que vai envolver eles num processo de socialização de conhecimento, de interação, de produção. É o momento verdadeiramente que aquele aluno ele vai ser ativo. Então, tu tem que pensar em que tipo de proposta que tu vai levar. E nesse momento, você pode estar utilizando, por exemplo, o EduPulses. O EduPulses, ele é uma ferramenta colaborativa que ele tem diferentes ferramentas educacionais. E entre essas ferramentas, eu gosto muito de utilizar a nuvem de palavras. O EduPulses, ele funciona quando está online. O que acontece? Tu pode gerar perguntas aleatórias do qual a resposta seja uma ou 2 palavras. E à medida que esses alunos vão recebendo, forma-se então uma nuvem de palavras, sendo que os principais conceitos apontados pelaquela turma, eles vão se evidenciar. Após essa atividade, dá para fazer uma exposição de retomada, de aprofundamento, de correção incrível, vale a pena mesmo. A gente tem ainda o Jamboard, que dá para usar bastante, principalmente nesse momento remoto do qual nós estamos tendo as nossas aulas ao vivo, só que remotamente. Não dá para usar esse momento ao vivo com o aluno para massificar o ensino tradicional,
para ficar expondo, explicando o conteúdo, porque isso é cansativo. Se coloca no lugar do aluno e pensa se você consegue aprender dessa forma. Então é importante manter a interatividade desse processo, a participação, o aluno ativo. E aí que você pode também fazer diferentes perguntas e vocês construir juntos um quadro ali com as informações chaves para poder fazer uma exploração bem bacana. O MindMaster, ele tem várias ferramentas, mas uma das ferramentas que eu gosto bastante é o mapa mental. Ah, mas tem várias ferramentas de mapa mental. Sim, mas ele é muito intuitivo e ele tem a versão dele gratuita, do qual os alunos podem acessar e eles podem produzir material. O material produzido no MindMaster, ele é de alta qualidade, ele tem designer, ele é novo, ele é criativo. Então, aos olhos dos alunos, isso é muito legal e desenvolve neles uma série de habilidades. Mas enfim, todas essas 3 ferramentas são ferramentas que você vai trabalhar online, são ferramentas que estão disponíveis na web e que têm as suas versões gratuitas, são todas interativas. Interativa é aquela ferramenta que tu vai mexendo e vai descobrindo como fazer. Os caminhos que tu vai lidando dentro dela, eles te levam a esse aprendizado. Então a gente consegue aprender a mexer na ferramenta sem ter cursos de aprimoramento e tudo mais, porque ela realmente é intuitiva. O que eu vou trazer para ti agora é uma ferramenta que eu uso um monte em sala de aula, agora nesse momento remoto, que é o PowerPoint. Eu crio quiz no PowerPoint, do qual a gente pode trabalhar de inúmeras formas. De forma coletiva, individual, tudo depende das regras que eu estou pontuando. E o mais legal é que eu posso trabalhar ele offline. Então vem comigo que eu quero te mostrar como fazer isso. É muito simples. Na verdade, muitas coisas que eu produzo de material virtual, eu faço no PowerPoint. O PowerPoint ele tem muitas ferramentas e dá para produzir muita coisa legal. Então, bora aprender! Então, pessoal, estou mostrando aqui para vocês um quiz prontinho, show do Alinão, que foi os alunos que deram esse nome. Vocês sabem como funciona, né? Então, eu tenho aqui uma fotinho de capa, claro, personalizada. Nesse jogo, eu instruí eles de forma oral mesmo, mas você pode colocar as regras do jogo logo depois da imagem de capa. E o que é bem interessante? Você pensar como que você quer usar esse quiz, porque você pode usar ele como uma avaliação diagnóstica, pode usar ele no momento durante de exploração de conceitos, de questionamento, de realmente reforçar aqueles conhecimentos que são muito importantes, estimular que o aluno tenha estudado antes para ele vir preparado para esse momento. Então, que é o que a gente vem falando, usar esse quiz no momento de interação com os alunos. Eu já usei esse quiz tanto em sala de aula como pelo Meet e funciona muito. E também pode usar como uma forma de fechamento da aula. Então, olha só, eu tenho aqui primeiro aparecendo a pergunta, logo depois aparecem as alternativas e num terceiro clique aparece qual é a alternativa correta. Eu trabalho dessa forma porque, primeiro, se o aluno responder sem as alternativas, essa questão vale uma pontuação. Se ele pedir as alternativas, vai ter outra pontuação e ele ainda tem a possibilidade de pedir ajuda de um colega. Eu faço a dinâmica de sala de aula da seguinte forma: todo mundo responde pelo menos uma vez de forma individual e também tem as respostas coletivas, e eu adoro as respostas coletivas, que eu distribuo placas entre as equipes e eles vão responder qual é a alternativa correta, né, dependendo se a questão for mais complexa e tudo mais. Se você é professor de aluno pequeno, né, que está em processo de alfabetização e tudo mais, você pode utilizar, no lugar de palavras, por exemplo, pode utilizar imagens nas alternativas. A questão é a seguinte: o chato é fazer essa programação agora, mas depois você vai usar sempre o mesmo e só vai alterar as perguntas e as alternativas. Então, olha só, vamos abrir um em branco aqui. Vamos começar do nada. Eu gosto de realmente ser em branco total. E eu vou vir aqui, ó, inserir caixa de texto. E eu vou colocar aqui uma caixa de texto, o que é sala de aula invertida. Tá aqui a minha pergunta. Aí eu vou colocar mais 5 caixas de texto, ou 4, correspondente às minhas respostas. É uma ferramenta de ensino. Eu gosto de clicar, dar um Ctrl+C, dar um Ctrl+V, porque ela já vem tudo padronizadinha,
com a mesma fonte, com o mesmo tamanho. É uma metodologia ativa. É uma ferramenta tecnológica ou ainda é um estilo de vida. Isso é boa, né? Então, agora vamos à nossa programação. Aqui eu já vou deixar a fonte maior, né? Então, eu vou vir aqui em fonte, vou aumentar o tamanho para ficar bem grandona, colocar em negrito. Depois tu pode colocar a fonte que quiseres, né? Então, coloca aí uma fonte que você acha que o seu aluno também vai achar legal. Eles adoram essas coisas, né? Mais estilizada, com design bem bonito. Cada vez mais os nossos alunos têm valorizado realmente a qualidade da imagem, né? Eles realmente são de uma outra época. Quando a gente dá dois cliques, quando a gente dá só um clique aqui, já é o suficiente, eu posso vir aqui, ó, em estilos rápidos. Tem uns estilos que inclusive parece já um botãozinho, que ele fica num aspecto 3D. Eu vou selecionar todas as caixas juntas aqui e eu vou colocá-las tudo do mesmo tamanho, alinhada a pergunta, para ficar bem padronizadinho. Vou colocar aqui uma fonte 30, ficou um pouquinho grande, 25. Então, já tenho aqui a fonte e vou colocar então os estilos rápidos ali. Dá pra mudar a cor desses estilos rápidos, né? Tudo personalizável. Tem umas crianças aqui de fundo, né? Mas isso é home office, né, professor? E não dá pra gente se espantar também com grito de criança, né? Com criança brincando, coisa bem boa é criança brincar. Então, eu só ajustei aqui, né, pra ficar bem certinho. A gente pode colocar ainda uma fonte aqui que fique mais visível pro nosso aluno, né? Uma fonte, por exemplo, preta, coloca em negrito, como você achar melhor. E agora a gente vai à nossa programação. Então, eu vou clicar aqui 2 vezes no título e eu vou vir em animações e vou colocar aparecer. Eu vou selecionar todas as caixas de alternativas juntas e vou colocar aparecer. Olha só, já tenho 2 programações aqui, ó. Primeiro vai aparecer a pergunta para depois aparecer as alternativas. Agora eu quero que dê um destaque para a alternativa que é correta. Mas eu já coloquei uma animação nela, então eu vou clicar sobre ela e eu vou colocar aqui, ó, mais animação. E eu vou vir aqui em vibração. Olha só, quando eu der um F5, eu já tenho, num primeiro clique, a pergunta, num segundo clique, as alternativas, num terceiro clique, a alternativa correta. E agora, minha gente, é só personalizar, claro, o fundo, né, do jeitinho que vocês quiserem. Então, por exemplo, vou utilizar aqui o site do Pixabay, que eu adoro para buscar imagens, e vou colocar aqui, tinta, para fazer bem bonito, bem colorido. Tinta colorida. Nem sei o que vai aparecer aqui, vamos ver. Ó, vamos ver, apareceu umas coisas bonitas. Gostei desse aqui, ó. Esse site, a licença dele é aberta, então a gente pode usar as imagens. E as imagens têm muita qualidade. Eu uso muito no meu trabalho o Pixabay. Ó, vou ajustar ele na página e vou colocar ele para trás. Clica com o botão auxiliar, enviar para trás. E aqui, gente, você ainda pode clicar 2 vezes em cima da imagem e colocar alguns efeitos na imagem. Ou então, mexer na cor para ficar um pouquinho mais fraquinho, não ficar tão poluído, né? Vou colocar um efeito aqui, vamos ver. Ó, gostei desse aqui. Bem legal. Ó, selecionei tudo só para dar uma centralizada. E uma coisa bem legal também é quando tu quiseres imagem sem fundo, você pode vir aqui no Google e digitar. Vamos ver. Foca PNG. Digita PNG junto que vai aparecer opções de desenho sem fundo. Claro que alguns vão ter fundo, mas aí você consegue clicando em cima, você consegue observar. Eu quero uma foca que representa foca nos estudos. Vamos lá.
Vamos achar uma foquinha com cara de intelectual. Será que eu não vou achar? É legal, assim, eu costumo usar bastante essas coisas que eles gostam, assim, né? Colocar o nome nesse momento, que nem eles colocaram o nome Show do Alinão, ou então Momento Foca no Estudo. E eles já sabem disso. Olha, vamos estudar porque, ó, achei uma foca intelectual aqui. Ó, PNG, porque quando eu cliquei em cima dela, ela ficou toda quadriculadinha atrás. Então, quando eu venho aqui, copiar, vou no meu PowerPoint, Ctrl V. Ó, que bonitinha, sem fundo. Olha que lindinho que ficou esse quiz. Então, esse fundo aqui também, a gente pode aplicar ele e colocar ele em todos. Para trás. E aí a gente vai colocar aqui, ó, momento, foca no estudo. Eu gosto de fazer esse quiz, assim, de todas as ferramentas tecnológicas, é muito engraçado, né? O que eu mais uso realmente é essa. E ela não tem nada demais, ela é só um PowerPoint. Mas não é a ferramenta em si, é aquilo que a gente faz com essa ferramenta, que torna a aula mais dinâmica e mais atrativa. E os alunos adoram. E é como eu disse, tem um jeitinho da gente, a gente que estiliza do nosso jeito. Vai passar trabalho? Vai passar trabalho só a primeira vez. Faz um quiz com umas 15 perguntas, fazendo uma programação de que primeiro a letra A que está correta, depois é a letra B. Ah, professora, mas depois que eu for fazer só a alteração das perguntas, como que eu sei qual é a que está certa ou não? Olha só, eu vou clicar aqui e quando eu clico nela e eu coloco aqui, ó, vou clicar em animações. Quando eu clicar em animações, já vai aparecer, ó, primeiro vai aparecer o título, depois aparecem as alternativas. Aquela que tiver o número 3 é a alternativa correta. Então, eu posso vir aqui, só clicar em cima dela e alterar a alternativa correta, né, para aquela que você deseja, então, colocar. E é isso a nossa aula de hoje. Eu espero que você use bastante esse quiz, porque, olha, de todas as ferramentas tecnológicas que eu costumo usar com os meus alunos, pensa numa ferramenta que eles gostam. E não deixa de fazer o teu material virtual com qualidade, criativo, com qualidade de imagem, assim, buscar realmente na construção desse material chegar próximo do aluno. Ah, professora, e se as minhas alternativas fossem imagens? Mesma coisa, tu vai clicar em cima da imagem e vai lá em animação e vai selecionando. Para selecionar todos juntos ao mesmo tempo, eu sempre preciso vir fora aqui, ó, do PowerPoint, porque o que eu vou selecionar, eu tenho que capturar tudo, ó, tá? Então, por exemplo, eu quero pegar até a foca, ó, tá? Então, agora olha como é que vai aparecer. A foca, ela não tá programada para aparecer, então olha como vai vir. Olha que bonitinho. Depois vem a pergunta e depois vem as alternativas. No terceiro clique, a alternativa correta. Não sai daí não, a gente tem ainda um resumo dessa conversa. Resumindo! E hoje vamos falar de sala de aula invertida, também conhecida como Flipped Classroom. A sala de aula invertida é uma metodologia ativa classificada como um tipo de ensino híbrido. É o que a gente entende como sendo a inversão da lógica. A sala de aula invertida, ela é classificada em antes, durante e depois. O que a gente precisa entender é que ela exclui aquele método tradicional de transmissão do conhecimento, porque nela o aluno precisa estudar previamente, é preciso contribuir para essa mudança cultural. Antes, o professor prepara o material e é preciso caprichar, porque esse material tem que ser sistematizado, criativo, completo, atrativo. Exemplo, vídeos, mapas, imagens, podcasts. Durante, é preciso criar atividades dinâmicas, interativas e colaborativas. E nesse caso, pode-se usar ferramentas como EduPulsos, MindMaster ou Jamboard, uma ferramenta do Google. E o processo avaliativo?
A avaliação, nesse caso, ocorre processualmente. As avaliações, elas são intermediárias de compreensão e o feedback do professor, ele precisa ser constante. Nesse processo de sala de aula invertida, é preciso entender que as habilidades desenvolvidas de forma cognitiva é recordar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar. E quanto às habilidades emocionais, ainda temos a motivação, a autonomia, comunicação e criatividade. Professor, expanda seus espaços de aprendizagem, leve sua sala de aula para o mundo e o mundo para dentro da sua sala de aula. Aproveite, humanize o processo de ensino e dá aquele print nesse esquemão. Eu trouxe esse resumo porque essa é uma ferramenta que eu utilizo no final de todos os meus vídeos e é uma das coisas que os meus alunos mais gostam. Um beijo e até o nosso próximo encontro!